Graça e paz, abençoados e abençoadas. Hoje, dia 21 de junho de 2023, às 21h30, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Eu fiquei alguns dias sem gravar, pois recebi um convite para fazer uma viagem ao estado de Minas Gerais, exatamente no Alto do Caparaó, a cidade onde fica o terceiro maior pico do Brasil, que é o Pico da Bandeira, com 2.892 metros. Eu tive já a oportunidade de, por 3 vezes, subir ao Pico da Bandeira, coisa que eu não fiz desta vez. Fiquei apenas a uma altitude de 1.500 metros acima do nível do mar, onde fica o município do Alto do Caparaó. Mas retornei e aqui eu estou para dar continuidade à nossa live, gravar os vídeos para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Meu muito obrigado aí, beijo no coração de todos vocês. Mas vamos lá, evangelho que é dito, pelo sistema religioso, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que nós chamamos de livros históricos. Capítulo 6, a partir do versículo 22, diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que esses haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartaste. Sob o tema, fomos chamados para viver acima de todas estas coisas. Eu quero compartilhar convosco uma palavra que vai com certeza te levar a uma reflexão. Uma palavra que com certeza vai te levar a refletir sobre o que você está fazendo dentro dessas instituições religiosas, aprisionadas há bastante tempo, há anos e anos, assim como um dia eu também fiquei e lá permaneci. Nos dias do Cristo Nazareno, a cura, ela popularizou no seu ministério. Muitos seguiam a ele por causa dos milagres. E isso então fazia com que muitos os acompanhassem. Aonde ele estava, muitos procuravam estar também. Sentiam falta dele, que por qualquer razão ele se afastasse
da multidão, porque muitas das vezes ele procurou estar só. Então, muitos líderes religiosos, já nos seus dias, invejavam do que ele fazia. Sabe por quê? Muitos começaram a ouvir as suas mensagens, as suas pregações e a segui-lo. Quem sabe que eles assim fazendo pudessem também imitá-lo, realizar milagres como ele realizou, curando as pessoas enfermas, fazendo com que os seus problemas fossem solucionados. Muitos os invejavam, muitos queriam ser igual ao Cristo Nazareno, realizar as obras que ele vinha realizando. Apesar que muitos não estavam ali pelas suas mensagens, mas por aquilo que podiam receber dele, mas por aquilo que ele, o Nazareno, lhes podiam dar. Isso também não tem sido muito diferente dos dias em que nós estamos vivendo. Esses milagres viraram fermentos dos fariseus. E não é assim também nos dias de hoje, quando muitos líderes usam desses artifícios para prenderem as pessoas e começam então a realizar diversos tipos de reuniões para prender as pessoas, para atrair as pessoas. São faixas colocadas nas frentes dos templos, com vários dizeres, em cada dia da semana, um tipo de realizações. Tal dia, dia da prosperidade, outro dia da vitória, outro dia cura e libertações. A diferença é que nos dias de Jesus de Nazaré, essas coisas de verdade aconteciam. O que não vemos acontecer nos dias em que estamos vivendo. Mas as pessoas são atraídas por causa das suas necessidades. Elas acreditam nas falácias, nas narrativas desses líderes religiosos que se intitulam pastores, apóstolos, bispos, evangelistas. E anunciam, muitas das vezes até em carros de som, como hoje pela manhã, aqui próximo à minha residência, um carro de som circulava anunciando que na próxima semana um grande líder de uma grande denominação neopentecostal, que tem programa na televisão, ele estará em um dos seus templos aqui em Duque de Caxias na próxima semana e anuncia que lá haverá cura, milagres e libertações. Assim tal como ele faz no seu programa diário na televisão. Então, tanto naqueles dias como nos dias de hoje, o ministério do Nazareno foi distorcido e é distorcido também nesses lugares, não entendendo que, pelo contrário, o Nazareno veio para dizer àquelas pessoas que elas deviam desapegar das coisas materiais. Ele combatia sempre as riquezas, ele sempre falava dos avarentos, ele sempre falava daqueles que eram ricos, que eles precisavam deixar as suas riquezas, abandonar essas coisas para que pudesse segui-lo. Quando muitos deles ouviram isso do Cristo Nazareno, o que é que eles fizeram? Deixaram de segui-lo e preferiram então
se enriquecer cada vez mais, se apegando às coisas materiais, às coisas desta vida, tendo fartura e tendo em abundância. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, olha o que ele diz: portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo estará sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas desta vida, nas coisas desta terra. Mas o que é que as pessoas estão fazendo? Elas estão indo em busca de prosperidade. Elas estão indo em busca de vidas com fartura, indo em busca de riquezas, fazendo campanhas para adquirir um carro, para comprar uma casa, para ser próspero, para ter cada vez mais. Elas estão indo em busca de todas essas coisas e estão esquecendo de viver o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. E o seu reino é paz, alegria no Espírito, poder e justiça. Elas estão esquecendo de crescer em graça e no conhecimento de Deus. Elas estão esquecendo de procurar entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, queridos, sabe o que eles fazem? Ao contrário de tudo isso que eu acabei de dizer, se apegando às coisas da terra, com as suas orações e petições, e não com ações de graça, quando deveriam, na verdade, sempre agradecer, tão somente agradecer. Graças te dou, ó Pai. Sempre agradecendo ao Pai dos Espíritos, agradecendo a Ele por tudo quanto Ele fez, vivendo por fé. Quem anda por fé, quem vive por fé, toma posse de tudo quanto Ele fez. E assim vai vivendo sob os cuidados e a proteção do Altíssimo. Em João, capítulo 6, versículo 33, ele disse: no mundo tereis aflições. A cura é para a carne. As dores não vão parar. A doença que hoje é curada, amanhã ela vem de outra forma, ela amanhã vem de uma outra maneira. Isso chama-se aflição deste mundo, que ele disse: eu venci o mundo, porque ele venceu as aflições na sua carne, como qualquer mortal. E assim, ele trouxe esta palavra de incentivo, esta palavra de ânimo. Tereis aflições, mas tende o quê? Ânimo, não desanime. Você que tem uma enfermidade, não desanime. Você com os seus problemas, ande e vive por fé. Creia tão somente nele e vai reinando e triunfando em vinda, avançando cada vez mais no conhecimento desta pérola do Evangelho da graça de Deus, fugindo desses alçapões, deixando de seguir homens, deixando de ser religioso e procurando agradar cada vez mais a Deus, despindo-se do velho homem, a verdade, o mundo espiritual, a mentira, o mundo da carne. Foi isto que o Cristo ressuscitado nos disse. O Jesus de Nazaré disse que aquele que não abandonar tudo que nos traz benefício nessa vida, ou seja,
aqueles que têm os olhos fixos nessas coisas, precisa deixar tudo para que pudesse segui-lo. Assim ele dizia naqueles seus dias. E não viver como eles viviam, procurando-o por tudo quanto era lado, não pela mensagem, não pela pregação, não por aquilo que ele dizia, não por aquilo que representava, mas pelos seus milagres, pelas curas que ele realizava, pelos milagres que ele fazia. Era por isso que eles seguiam Jesus, era por isso que eles estavam atrás de Jesus. E ainda hoje, aqueles que vivem dentro dessas sinagogas, eles seguem o Cristo Nazareno. Eles não conseguiram e não conseguem entender qual era a mensagem do Cristo Nazareno. Por isso que eles ficam indo em busca de todas essas coisas, se apegando cada vez mais às coisas terrenas, às coisas desta vida, esquecendo que nós somos espirituais, nós não somos carnais. E cada dia que aqui vamos vivendo, nós confiamos tão somente nele, porque ele é quem cuida de nós. Quando as pessoas entendem essas coisas e rompem com tudo isso, o ministério do Espírito renova a mente. Há uma renovação na mente. E então nos leva a pensar nas coisas dos céus. É assim que os espirituais vivem, buscando sempre as coisas do alto, sempre as coisas de cima, pensando sempre nas coisas de Deus, deixando as preocupações destas vidas de lado, não permitindo que elas venham interferir na sua vida. Mas caso isso aconteça, quando você está focado nas coisas de Deus, você supera, você vence todos e quaisquer obstáculos sem que você venha perceber. Por quê? Porque você está focado nas coisas espirituais. Você só conseguirá viver o evangelho do reino havendo renovação da mente. É por isso que eles não vivem o evangelho do reino, que está dentro de cada um deles, e ficam então indo em busca cada vez mais das coisas desta vida, das coisas deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Entenda você isso. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui por um pouquinho de tempo. Viemos com um tempo de validade. E a qualquer momento, esse tempo de validade se encerrará. E então voltaremos para o lugar de onde nós viemos. Nós quem? O Espírito, porque foi de lá que o Espírito veio e é para lá que o Espírito há de voltar. A matéria voltará ao pó da terra, descerá à sepultura, ao inferno, ao lugar dos mortos, e de lá nunca mais irá subir. Receberemos, ao deixar esta vida, um corpo glorioso e espiritual semelhante ao corpo dele. E enquanto aqui nós estamos, não sei se dá para você entender, nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Por quê? Porque somos espirituais e não temos nada a ver com esta vida aqui na terra. Quando se prende às coisas deste mundo, o sobrenatural passa a ser uma prisão para a carne em relação às coisas espirituais. O evangelho do Cristo ressuscitado não tem preeminência nesse mundo. E uma palavra do mundo espiritual é para que possa as pessoas entender e compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que muitos não conseguem ouvir. Elas estão dentro desses lugares impregnadas pelas coisas desta carne,
dessa carne, desta vida. Indo em busca de quê? O que é que eles estão fazendo lá? Estão indo em busca de milagres. Estão lá indo em busca de curas, em busca de prosperidade, de alcançar bons negócios, de se tornarem um grande empresário, de trocar de carro, se possível, todos os anos, de ter uma conta na poupança com abundância. As pessoas estão voltadas para as coisas tão somente desta vida. Mas elas separam um dia na semana, muitos o domingo na parte da manhã, outros o domingo à noite, e vão para esses lugares que eles chamam de casa de Deus, que dizem que Deus lá está e que lá elas estão indo para adorá-lo, quando na verdade Deus não habita nesses lugares, pois o templo da sua habitação somos cada um de nós. Mas eles vão como se depois de uma semana de busca das coisas desta vida, de envolvimento em tudo daqui, desta terra, aí eles vão, com sentimentos de culpa, cumprir a sua parte da sua religiosidade. Como dissesse assim, eu vim hoje pela manhã, aos domingos, eu vim hoje à noite, e agora, a partir de amanhã, segunda-feira, a pessoa começa a se envolver de novo nas coisas desta vida, fazendo a vontade da carne, se prendendo às coisas da carne e esquecendo do homem espiritual, esquecendo completamente de que devemos viver o lado espiritual 24 horas por dia, todo o tempo, enquanto aqui nós vivermos. E o que é que acontece dentro desses lugares? Para que as pessoas possam conseguir essas coisas. São cultos, aspas, e mais cultos, tais como cultos de libertação, culto da vitória, culto da sua bênção. Imagine como esse templo, eu conheço esse templo, fica lá no Olavo Bilac, na rua principal da praça que corta o bairro do Jardim Leal e emenda até ao Jardim Metrópolis, um bairro de São João. Lógico que não vai caber todas as pessoas. Muitos ficarão do lado de fora, porque não dará para comportar. Mas muitos vão lá em cadeiras de rodas. Muitos vão lá por causa das aflições da carne, em busca de todas essas coisas, achando que esse, aspas, homem de Deus, com uma palavra mágica, tudo vai acontecer. E as pessoas voltarão de lá curadas, libertas, prósperas. Porque em busca de todas essas coisas que as pessoas estão, não tão somente nessa próxima semana, mas em todas as reuniões que ocorrem dentro dessas sinagogas. Foi isso que aconteceu no texto que li. Jesus partiu para um outro lugar, para uma outra parte, e muitos não viram ele ir, mas quando sentiram a sua falta, entraram nos seus barcos e procuraram chegar até onde eles estavam. E a primeira coisa que eles disseram foi perguntando a ele por que ele estava ali. E então ele responde: vocês me buscam por causa da comida, por causa dos milagres, por causa da bebida, porque vocês estão apegados às coisas desta vida. Assim está a religião e os religiosos presos às coisas desta vida. Querido, nós somos chamados para viver acima de todas essas coisas.
Não estamos aqui pelo pão que comemos, pelo que bebemos, pelo que vestimos. Não estamos aqui pelo bem-estar que muitas das vezes nós conquistamos e conseguimos. Mas nós estamos aqui para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta é a pérola da graça de Deus. Faça uma reflexão. Volta-se para o mundo espiritual. Volte-se para o mundo de Deus. Desapegue de uma vez por todas das coisas desta vida. Muitos os seguiam por causa dos milagres, mas o ministério dele era para que as pessoas desapegassem das coisas materiais. Viva por fé, ande por fé. O Deus de paz supre todas as necessidades. Tudo nós podemos nele porque ele nos fortalece. Eu não estou dizendo aqui com isto que você não deva trabalhar. Eu não estou aqui dizendo com isso que você não deva ter sonhos, ter propósitos. Não é nada disso que eu estou dizendo. Buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, viva o mundo espiritual de Deus. As outras coisas vos acompanhará. As outras coisas te seguirão com certeza absoluta. Quando você entender isso, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Deus, ele sabe tão somente o que nós precisamos para a nossa vida. É por fé, não é por vista. Eles estão indo por vista, pelos milagres. Estão indo em busca daquilo que estão ou que poderão estar patente aos seus olhos, deixando de entender a vontade de Deus. Então fica aí esta palavra. Beijo no seu coração, um forte abraço. Ao assistir, não esqueça, dê um like, compartilhe e divulgue. Esta é mais uma pérola da graça de Deus. Eu não posso terminar sem dizer que nós, da graça de Deus, amamos vocês.